A real é que você está tentando controlar demais. E talvez seja justamente por isso que sua vida parece travada. Já parou para pensar que toda essa obsessão por previsibilidade, aprovação e sucesso pode estar te afastando da única coisa que realmente importa? A paz de espírito. Pode parecer contraintuitivo, mas quanto mais você tenta agradar, provar ou segurar o que não é seu, mais você se desconecta de si. Montaigne, sim, um filósofo do século XVI, entendeu isso muito antes de existirem likes, seguidores ou coach de produtividade. Ele descobriu que liberdade não é ausência de compromisso, mas a leveza de não ser refém de nada, nem do passado, nem das expectativas, nem da própria imagem. Esse vídeo não é sobre virar um monge zen, nem sobre largar tudo e morar no mato. É sobre aprender a viver no caos, sem se perder nele, sobre desapegar sem virar indiferente, e principalmente sobre viver com autenticidade no mundo viciado em máscaras. Se você já sentiu que está exausto de se esforçar demais para ser aceito, esse papo aqui pode mudar o seu jeito de viver, ou pelo menos, começar a mudar hoje. É curioso como a gente insiste em controlar tudo, o tempo, o humor do outro, o futuro que nem chegou. Montaigne já alertava, isso aí é energia desperdiçada em vão. Enquanto a mente trama 1000 planos, a vida escorre feito água entre os dedos. A ilusão de controle é sedutora, mas ela custa caro. Ansiedade, frustração e um cansaço que não passa nem com café forte. Quem nunca tentou prever cada desfecho e acabou preso num labirinto de suposições que nem sequer se tornaram realidade? Pensa bem, quantas vezes você já deixou de aproveitar um momento por estar tentando evitar que ele desse errado? Um jantar em silêncio porque ficou tentando não falar algo errado. Uma viagem que virou estresse porque queria que tudo saísse perfeito. O problema não é planejar, é se apegar demais ao plano. A vida real não obedece cronograma. Quer um exemplo prático? Experimente fazer um roteiro flexível de tarefas, com margem para imprevistos, tipo aquele bloco de coisas que vão dar errado e tá tudo bem. Sim, coloca isso no papel mesmo. Vai te salvar. Quem entende que controle é ilusão começa a respirar diferente. Montaigne falava que a liberdade nasce quando a gente aceita que o mundo não nos deve estabilidade. Que tal observar o que você está tentando controlar hoje? A resposta pode estar aí, na dificuldade de aceitar que nem tudo precisa caber na sua régua. E é justamente esse apego que nos empurra para a próxima prisão invisível, a eterna busca por aprovação. Desde pequenos somos treinados para agradar, tirar nota boa para ganhar elogio, ser comportado para evitar bronca, sorrir até quando está doendo para não chatear os outros. Montaigne enxergava isso como uma armadilha que a gente aprende cedo e carrega por décadas. A questão é, quando foi que agradar todo mundo virou mais importante que ser quem você é de verdade? A conta chega quando a alma começa a se calar só para manter a fachada. Tem gente que passa a vida inteira vestindo uma fantasia que nem escolheu. No trabalho, é o funcionário modelo. Em casa, o filho exemplar. Nas redes sociais, o influencer motivacional. E no espelho? Às vezes nem se reconhece. Isso vai gerando um cansaço emocional silencioso. Um exercício prático? Faça uma lista das coisas que você faz só para ser aceito e depois se pergunte: eu realmente quero isso ou só estou tentando agradar alguém? Viver em busca de aprovação alheia é como correr em uma esteira. Você se esforça, sua, mas não sai do lugar. Montaigne diria que esse cárcere só se abre quando a gente ousa ser desagradável, no bom sentido. Dizer não quando necessário, discordar sem medo, ser honesto mesmo quando é desconfortável. E aos poucos, sem nem perceber, esse desapego vai se tornando poder. E é aí que o próximo passo aparece com clareza. Desapegar não é virar uma rocha fria, sem sentimento. Montaigne via o desapego como uma clareza que nasce quando a gente para de confundir dedicação com dependência. Dá para amar alguém profundamente sem se perder nesse amor. Dá para se doar a um projeto com tudo, sem precisar que ele vire um troféu de sucesso para inflar o ego. O segredo está em agir com presença, mas sem grudar na expectativa do resultado. Quer um exemplo simples? Sabe aquele currículo que você envia e depois fica checando o e-mail de 5 em 5 minutos? Isso não é comprometimento, é ansiedade fantasiada de controle.
Desapegar seria mandar com capricho e seguir a vida. Se vier, ótimo. Se não vier, você não desmorona. Isso serve para tudo. Amor, trabalho, amizade, até com likes no Instagram. Montaigne ensinaria a agir como quem planta, sem ficar cavando a terra toda hora para ver se a semente já brotou. Quem cultiva esse tipo de leveza começa a perceber que as coisas fluem mais, porque a energia deixa de ser drenada por preocupações e se transforma em presença. E nessa presença nasce espaço para algo raro, ouvir a si mesmo com mais nitidez. E quando essa escuta se aprofunda, o caminho da liberdade começa a se revelar de verdade. Montaigne não escreveu tratados sobre como mudar o mundo, ele preferiu investigar a si mesmo, o que, cá entre nós, já é missão o bastante. O autoconhecimento, para ele, não era luxo filosófico, era sobrevivência. Quando a gente se conhece de verdade, descobre que muito do que nos prende são vozes que nem são nossas. Sabe aquele medo de julgamento? Às vezes é só a opinião de alguém que você nem gosta ecoando dentro da sua cabeça. Um bom ponto de partida é observar as reações do dia a dia. Por que certa crítica te machuca tanto? Por que aquela conversa inofensiva te tirou do eixo? Respostas simples como "sou assim mesmo" geralmente escondem camadas profundas. Livros como Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, ou A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ajudam a iniciar esse processo com mais clareza. O que importa é olhar para dentro com curiosidade, não com julgamento. E o mais curioso é que, quando você se entende melhor, a opinião dos outros começa a perder força. Você para de dançar conforme a música e começa a compor a sua própria melodia. E isso não significa viver isolado, muito pelo contrário. É justamente aí que as relações ganham um novo sabor, mais verdade, menos esforço. E adivinha o que vem em seguida? Quando a gente para de se esconder de si mesmo, algo mágico acontece. As máscaras caem sem precisar puxar. Montaigne entendia que aceitar a si é um ato de coragem, não porque é bonito, mas porque dá trabalho. Dá trabalho encarar o espelho e admitir: eu não sou tudo aquilo que tentei parecer. Mas esse momento, por mais desconfortável que seja, é o início da liberdade nas relações, porque a partir dali, quem fica, fica por quem você é, não pelo papel que você representava. Relacionamentos autênticos são aqueles em que você não precisa medir cada palavra, nem andar em ovos o tempo todo. É a amizade onde você pode falar besteira sem medo de parecer menos inteligente, ou o amor onde você pode falhar sem ser condenado. Se você só tem relações que exigem performance, vale a pena refletir. Será que estão te amando ou amando o personagem? Um bom exercício é revisar com quem você realmente pode ser você mesmo, sem edições. O desapego aqui entra com força. Você se desapega da necessidade de ser aceito para começar a se conectar de verdade. Isso não vai afastar as pessoas certas. Na real, vai afastar quem nunca esteve de verdade. E a partir disso, as relações começam a nascer por escolha e não mais por carência. E aí, você já começa a olhar para sua própria inconstância com outros olhos. Ninguém acorda igual todos os dias. Às vezes somos generosos, noutras, ranzinzas. Montaigne não via isso como defeito, mas como parte da condição humana. Somos rios em constante movimento, e tudo bem ser assim. O problema é que tentamos manter uma imagem fixa, imutável, como se ser coerente fosse mais importante do que ser verdadeiro. Mas e se a sua verdade mudasse amanhã? Você teria coragem de admitir ou ficaria preso à versão de ontem? Essa aceitação da impermanência é libertadora. Não é sobre ser volúvel. É sobre reconhecer que crescer é sim contradizer a si mesmo de vez em quando. Já parou para pensar que opiniões que você defendia com unhas e dentes há 5 anos hoje nem fazem mais sentido? Pois é. Que tal permitir-se evoluir sem culpa? Um exercício prático. Pegue um caderno e anote 3 coisas que você acreditava fortemente no passado e que hoje você já pensa diferente. Observe sem se julgar. Quando a gente entende que mudar é natural, passamos a respeitar também o ritmo do outro. As relações ficam mais leves, os conflitos perdem o drama e a gente começa a valorizar mais o agora do que a promessa eterna. É nessa fluidez que a liberdade se instala. E quando o amor entra nessa dança sem querer te segurar,
algo muito mais profundo começa a nascer. Montaigne acreditava que o amor mais sincero é aquele que escolhe ficar, mesmo podendo partir. E olha, isso vale ouro num mundo onde tanta gente confunde amar com controlar. Quando o vínculo nasce da liberdade, não da necessidade, o laço se fortalece sem precisar de correntes. É como uma amizade onde não existe cobrança por presença, mas sim alegria quando ela acontece. Amor, nesse sentido, é um lugar seguro, não uma prisão disfarçada de carinho. Sabe aquela ideia de se me ama, tem que estar comigo o tempo todo? Isso não é amor, é insegurança. Um relacionamento saudável permite que cada um floresça sem pedir autorização. Quer ver um exemplo real? Pense em casais que respeitam os espaços individuais, incentivam projetos próprios, celebram conquistas sem ciúme. Isso não enfraquece o amor, fortalece. A ausência de posse cria espaço para a escolha contínua, e escolha é o maior gesto de afeto que existe. Essa mudança de mentalidade transforma até o jeito que a gente lida com términos. Porque quando não há posse, também não há fracasso se acabar. Existe ciclo que se completou, e quando isso é entendido, a entrega vira sabedoria. E é aí que entra um novo jeito de agir no mundo, sem agarrar, sem resistir, apenas vivendo com presença e consciência. A maioria das pessoas ainda confunde entrega com fraqueza, mas Montaigne via nessa atitude um dos atos mais potentes de sabedoria. Entregar-se à vida e não se render a ela é escolher participar com consciência, mesmo quando não se tem controle do desfecho. É como surfar. Você não manda na onda, mas aprende a dançar com ela. A entrega não é desistência, é confiança em algo maior que o ego. Quer um exemplo prático? Imagina alguém que perdeu o emprego. A primeira reação pode ser desespero, mas e se essa pessoa usasse o tempo livre para estudar algo novo, aprimorar um talento, reavaliar o que realmente quer? Isso é entrega ativa. É agir dentro do que se pode controlar e aceitar com leveza o que foge das mãos. Livros como O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday, ajudam a enxergar essa entrega não como fraqueza, mas como força. E quando você começa a viver assim, percebe uma coisa. Quanto menos resistência, mais clareza. As decisões se tornam mais simples, os caminhos se revelam sem tanto empurrão. É como se a vida começasse a cooperar contigo, não porque você parou de agir, mas porque finalmente aprendeu a fluir. E nesse fluxo, algo curioso acontece. O mundo começa a se alinhar de um jeito que parece até mágico. Quanto mais a gente tenta controlar, agradar e provar algo, mais o mundo parece escorregar das mãos. É aí que entra o grande paradoxo do desapego. Quando você solta, as coisas começam a se encaixar. Montaigne enxergava isso com clareza. Ao abandonar a obsessão pelo resultado, você se conecta com o processo, e é exatamente aí que mora o milagre. O não esforço não é sobre fazer menos, mas sobre fazer com mais leveza e menos ansiedade. Sabe quando você para de perseguir alguém e do nada essa pessoa te procura? Ou quando desiste daquela vaga de emprego e outra melhor aparece? Parece coincidência, mas tem algo maior em jogo: presença. Quando não estamos presos ao futuro, enxergamos melhor o agora, e o agora é o único lugar onde a mudança acontece. Quer uma prática simples? Ao começar o dia, escolha 3 ações que você fará com entrega, mas sim, só isso. E o resultado dessa entrega desapegada é surpreendente. A criatividade aumenta, a ansiedade diminui, os relacionamentos se aprofundam. Não porque você forçou, mas porque você saiu do caminho. E é nesse espaço silencioso, entre o esforço e o soltar, que o verdadeiro eu começa a emergir. Um eu mais humano, mais vulnerável e ainda assim mais inteiro. E quando essa verdade se encontra com a vida real, nasce uma forma rara de existir. Depois de perder pessoas queridas e enfrentar dores profundas, Montaigne escolheu um caminho que muita gente evita: o recolhimento. Mas não aquele isolamento amargo, e sim um mergulho consciente em si mesmo. Ele transformou a dor em estudo, a perda em reflexão, e fez da própria vida um laboratório de humanidade. Em vez de fugir da dor, ele a olhou nos olhos. E ao fazer isso, nos mostrou um caminho de lucidez em tempos de caos. O que torna Montaigne tão atual não são as respostas que ele nos dá, mas as perguntas que nos faz. Ele nos provoca a pensar: quem sou eu sem as máscaras? O que sobra quando o barulho do mundo cala? Em tempos de pressa, sua filosofia convida ao silêncio. Em tempos de superficialidade, ele nos ensina a cavar fundo.
Quer um exercício? Separe 10 minutos por dia para escrever sobre seus próprios pensamentos, sem filtro, sem plano. Só observe. É mais poderoso do que parece. E talvez seja isso que o torna tão humano. Ele não tentou ser perfeito, tentou apenas ser real. Sua vulnerabilidade virou ponte, não parede. E ao se aceitar em constante transformação, virou espelho para quem também busca um jeito mais leve de existir. Porque, no fim das contas, não é sobre encontrar verdades absolutas. É sobre ter coragem de encarar a própria verdade, mesmo que ela mude amanhã. Agora me diz, o que é que você ainda está tentando controlar à força? Quem é que você continua tentando agradar, mesmo sabendo que isso te sufoca? E por que cargas d'água você ainda insiste em carregar pesos que nem são seus? Se tem uma coisa que Montaigne nos ensina, é que a leveza não vem do que a gente conquista, vem do que a gente solta. Soltar a necessidade de provar, de ser perfeito, de prever tudo. Comece pequeno, diga um não que você costuma engolir. Desligue o celular por 1 hora e fique só com você. Escreva o que sente, mesmo que ninguém vá ler. A liberdade começa nessas brechas. Se isso mexeu com você, deixa aqui nos comentários. Qual foi o ponto que mais te tocou? Me conta, quero te ler. E se esse papo te fez pensar, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue por aqui. Ainda tem muita coisa que você precisa ouvir e que pode mudar completamente o jeito que você vive.